Beleza, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um nó que faz esse efeito aqui de repetir a imagem de um sprite ou de um animated sprite atrás dele. Se for um animated sprite, ele pega o frame atual e deixa esse frame repetido. Tem como você simular uma velocidade do sprite e criar essas cópias automaticamente indo para trás. E ele também vai deixando conforme você vai andando, como o caso desse sprite aqui, que esse é um exemplo. Eu tô deixando ele de cabeça para baixo quando vai para baixo, só para mostrar que o flip do sprite também está funcionando. O que foi um pouquinho complicado de implementar, a gente vai ver isso. Primeiro eu vou explicar como que se usa. Você vai baixar esse script, Trail Sprite, que eu vou deixar na descrição, e vai colocar em qualquer lugar que você quiser do seu código. Qualquer lugar. Eu recomendo, normalmente eu faço quando é assim, uma pasta chamada classes, ou classes. E aí você coloca essas classes sozinhas, que são só um script, dentro dessa pasta. No momento, como isso aqui é de exemplo, eu não vou fazer isso. Colocou em qualquer lugar que você quiser, deixa eu tirar aqui esses dois. Eu vou deixar só o exemplo do Animated Sprite, mas saiba que também funciona com Sprite normal. Não só isso, como eu vou tirar esse negócio de ficar de cabeça para baixo. Aqui, é só comentar esse código. Beleza, aí você seleciona o Sprite ou Animated Sprite, Ctrl A, e pesquisa por Trail Sprite. Aliás, Sprite Trail. Aqui. Você vai achar o script, porque esse script, se você for lá nele, tem um class name nele, Sprite Trail. Então você vai achar com Ctrl A aqui. E pronto, já está funcionando. Se eu abrir o jogo, ele já está numa configuração padrão dele, que repete a imagem desse jeito. Mas você pode ver que dessa vez a imagem não está ficando mais transparente, conforme vai ficando longe dele. Isso porque a gente não colocou aqui no Sprite Trail, clica no Sprite Trail, a gente não colocou um gradient. Dá para você colocar um gradient e conforme esse gradient, ele vai pegando a imagem e trazendo desse ponto de cor para esse ponto de cor. Então deixa eu mostrar que ele vai ficar mais escuro e indo para o mais claro, tá vendo? O gradient por padrão vai fazer isso. O que eu fiz no começo, no vídeo do começo, é que eu coloquei branco nos dois e aqui no último eu deixei bem transparente. Não totalmente transparente, mas bem transparente. E aí ele vai desaparecendo. Dá pra você deixar também totalmente transparente. Deixa eu deixar totalmente transparente. Pera aí, que eu acho que na verdade é melhor nesse caso. Aí, é melhor. E aí já funciona com esse efeito. Vamos supor que você está querendo fazer que o seu personagem corre muito rápido ou qualquer coisa assim. No Symphony of the Night, além disso, ele não vai para um totalmente transparente assim. Ele vai para uma cor meio azul escura. Algo assim. Se você for olhar vídeos do jogo, é algo nesse estilo. Deixa eu puxar um pouquinho para azul aqui para ver o que acontece. Bem bacana, fica assim esse configuração de trilha. Além disso, tem outras configurações. Tem o Active, se você desativar ele não funciona mais. Tem o Lifetime, que é o tempo de vida que a cópia gerada vai ter. Aqui está 0.6 segundos, isso aqui é em segundos, mas você pode deixar, por exemplo, 5 segundos. E aí a cópia vai durar bastante tempo, ó. E vai criar bastante cópias. Se por qualquer razão você quiser isso, está implementado. Além disso, Fake Velocity, que vai dar uma velocidade falsa para ele, como o nome sugere. Eu vou dizer, por exemplo, que ele está indo 200 pixels por segundo para frente. E aí, automaticamente ele vai criando as cópias e elas vão indo para trás como se ele estivesse indo para frente a velocidade falsa. Continua funcionando mesmo você se movendo. É claro, se você for mais rápido para o outro lado, né, as cópias vão sendo criadas para trás. Porque, enfim, essa é só consequência dos cálculos newtonianos que eu fiz. E copy period, que é o período mesmo que ele vai criando as cópias. O período, ele é o inverso da frequência. Então, o período, eu vou chamar de t, normalmente eu chamo de t, ele é o inverso da frequência. A frequência é vezes por segundo. Então, se eu colocasse aqui frequência, eu ia falar quantas cópias você quer que ele crie por segundo. Em vez disso, eu coloquei o período, que é quanto tempo entre a criação das cópias, que é esse t aqui. Então, de 0.2 em 0.2 segundos, ele vai criando uma cópia. Eu posso, por exemplo, aumentar para 2 segundos e vai ficar bem mais espaço as cópias. Além disso, tem o Behind Parent. Deixa eu mudar para as configurações normais aqui.
que se você desativar, as cópias são criadas por cima dele. Tá um pouco estranho, justamente porque as cópias estão sendo criadas por cima do personagem, não por baixo. Ele vem ativado por padrão, né? Claro. Porque normalmente você não quer isso, mas se quiser, tem a opção aqui. Deixa o Behind Parents ativado. Eu desativei o Gradient. Deixa eu colocar o Gradient de novo aqui. É assim que se usa. Baixa lá, coloca como filho de um Animated Sprite ou um Sprite. Bum, tá funcionando. Só não vai funcionar se você estiver usando isso aqui do Sprite. Region. Esse Region eu não implementei para levar ele em consideração. Se você precisar a implementação para levar em consideração, você pode fazer você mesmo, ou deixa nos comentários aí que eu posso tentar fazer. Porque não deve ser exatamente muito complicado. Beleza. Coloca como filho de um Sprite ou Animated Sprite, muda as configurações, seja feliz, tá funcionando. Como ele funciona? Aqui a gente tem um formato sugerido pelo Nathan do DD Quest. Eu tentei mais ou menos seguir o formato que ele sugere. Então tem uma string de documentação aqui. Os métodos são separados em 2 linhas para melhorar a leitura, para ser mais fácil de ler. E vamos lá. Tudo acontece basicamente no process. Tem essa variável elapsed time, que a todo frame adiciona delta a ela para ter o tempo que passou. Quando o tempo que passou for maior que o período, ele vai lá e cria uma cópia. E reseta o tempo que passou para 0. Então ele chama update. Esse update é um método base do Node 2D. Aliás, do Node 2D não, né? Aqui. É do Canvas Item. Node 2D e Control tem esse método. Por quê? A gente está fazendo tudo dentro do Draw. Aqui, a gente está desenhando as cópias dentro do Draw com o método DrawTexture. Tem esse método ProcessCopies. Esse ProcessCopies, basicamente, vê cada uma das cópias criadas, que eu guardo dentro dessa variável aqui. E essa variável é um dictionary, e ele tem um campo lá, uma chave, chamada remaining time, e eu vou diminuindo o tempo dele. Se o tempo dele for menor do que 0, ele vai lá e apaga essa cópia, ela desaparece, não vai ser mais criada. Além disso, ele diminui a fake velocity. Se o fake velocity for 0, ele não vai diminuir nada, mas se for qualquer coisa, ele vai diminuir a posição dessa cópia, a quantidade de fake velocity vezes delta. Por isso que são pixels por segundo. Então o Process Copies basicamente faz isso. Garante que as cópias que já expiraram desapareçam. Aí tem o Spawn Copy, que gera uma cópia nova. Vamos lá dar uma olhada. O Spawn Copy pega o delta aqui do Get Process Delta Time. Inclusive eu não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer assim. Eu vou mudar aqui agora ao vivo, porque eu não gostei desse jeito. Aí lá no Process eu vou passar o delta para ele. Prefiro assim, tá? Então vamos lá. O Spawn Copy pega a texture. Eu fiz esse método para pegar a texture. Por que eu fiz um método? Porque depende se é Animated Sprite ou se é Sprite. Deixa eu ir lá no método getTexture para mostrar para vocês. Se for Sprite, ele só retorna .sprite. Se for Animated Sprite, ele pega a variável frames, que é um sprite frame, que é um recurso sprite frames, desse aqui. E aí, esse recurso tem o método getFrame, eu passo o nome da animação, que está guardado dentro do sprite, e o frame atual, que também está guardado dentro do Animated Sprite. Se não for nenhum dos dois, eu retorno null. E aqui a gente tem um erro. Inclusive, eu vou colocar aqui push error. Push error é uma função que tem para colocar um erro aqui no depurador de erros padrão da Godot. É recomendado fazer isso aqui sempre que você tiver uma condição em que um código seu não vai funcionar adequadamente e você quer avisar qualquer pessoa, seja outra pessoa ou você no futuro, de que um erro ocorreu com o seu código. Beleza, vamos lá. Spawn Copy, eu pego getTexture. Agora eu sei que isso aqui pode retornar null. E eu não corrigi isso porque eu fiz o código meio rápido. Se isso aqui retornar null, nada disso aqui pode ser feito. Então, na verdade, eu preciso verificar isso. If copy texture. If not copy texture, ou seja, se ele for null, eu retorno e não faço o resto. E o erro já vai ser demonstrado lá no getTexture. Beleza, eu peguei a texture. Aqui nós temos uma questão muito relevante. Existe essa variável centered. Por padrão ela fica ativada, mas se você desativar, a posição 00 em relação à imagem fica o canto superior esquerdo. E esse aqui, na verdade, é o padrão para desenhar imagens no computador, tá? Sempre que você desenha uma imagem, ela é desenhada a partir do ponto superior esquerdo. Mas a Godot tem essa opção de colocar no centro,
automaticamente porque a maioria dos desenvolvedores novos esperam que seja dessa forma. Então, eu preciso verificar se ele está com esse centered ativado ou não. Se ele não tiver com o centered ativado, não tem problema, eu só pego e coloco a global position. Se ele tiver com o centered ativado, a cópia precisa estar no lado superior esquerdo, a posição dela. Porque o método drawTexture que a gente está usando para desenhar essa cópia desenha a partir do canto superior esquerdo. Como eu disse, é a forma padrão de desenhar imagens. Então eu diminuo o tamanho da texture dividido por 2. Além disso, se o sprite ou animated sprite tiver com escala, eu preciso considerar ela, e por isso eu multiplico aqui o tamanho pela escala. Se eu tirar isso aqui, vai ficar uma baguncinha, ó. Tá vendo? Porque essa imagem é bem maior, eu tive que escalar ela para caber desse tamanho aqui na tela. E aí ele acha que a imagem é bem maior e corrige muito errado, corrige muito a posição. Então eu preciso multiplicar pela escala. Agora a gente tem um pequeno hack. E tanto é um hack que eu deixei um comentário aqui. Quando você usa Flip 8 ou Flip H, quando você gira a imagem, isso não gira a imagem quando você usa Draw Texture, porque o Draw Texture não considera nenhuma dessas opções do Animated Sprite aqui, ou do Sprite, Centered, Offset, nada disso. Inclusive, se você usar Offset, é bem provável que vá quebrar o meu código. Talvez eu corrija isso no futuro. Eu acabei de ver aqui e não tinha considerado isso quando eu fiz. Mas eu vou deixar no GitHub, e quem quiser pode mandar merge request lá, abrir issue, que a gente tenta melhorar esse código, porque vai ser bem útil, eu acho. Se ele estiver usando um desses flips, eu estou usando essa variável transform scale para poder saber qual deles foi usado. Se não foi usado, fica 1. Se foi usado, fica menos 1. Horizontalmente ou verticalmente. Aí eu crio um trail copy, que como eu falei antes, é um dicionário. Tem um espaço a mais aqui, não sei porquê. Ele é um dicionário, ele contém a posição global da cópia, a texture da cópia, que eu peguei lá em cima, o tempo restante, e o tempo restante é definido pelo lifetime, que você decide aqui, e o transform scale, que é essa variável meio hack, para a gente corrigir o flip 8 e flip v. Aí eu vou lá na lista de cópias e coloco essa cópia lá dentro. Dentro do draw, como eu mostrei, a gente vai para cada uma das cópias. A gente usa esse método drawSetTransform. Esse drawSetTransform é usado para aquele hack, para corrigir o flip 8 e o flip v. E ele basicamente coloca a escala da transformação daquele desenho específico que foi usado com flip 8 e flip v com o menos 1 na direção que ele foi flipado. Isso está confuso? Possivelmente. É por isso que eu fiz e estou disponibilizando para vocês usarem sem pensar nisso. Estou só explicando para quem quer saber. E aí a gente vai lá e finalmente faz o Draw Texture. Vai lá na cópia atual, pega a texture dela. Aí eu uso esse método Calculate Copy Local Position, que é de novo sobre o hack do Flip 8 e Flip V. Esse Calculate Copy Local Position vai pegar a posição dessa cópia, ela está em posição global, como a gente viu, transformar ela em posição local e corrigir a posição dela de acordo com a escala que a gente teve que colocar aqui. Vamos dar uma olhada lá. Tem aqui mais aviso de que isso aqui é um hack. E são essas 5 linhas de código aqui para calcular. Rapidamente, primeiro eu transformo em local, aplico a escala. Se a escala em X foi flipada, eu corrijo a posição de acordo com o tamanho da imagem. Se a escala em Y for flipada, eu corrijo também de acordo com o tamanho da imagem. E eu retorno essa posição local nova. Voltando para o Draw. Aí eu uso Calculate Copy Color, que na verdade é uma parte extremamente simples. Eu uso esse resource padrão da Godot chamado Gradient. Vamos lá para ver. E se você tiver colocado um gradient aqui, ele usa o método Interpolate para pegar qual cor entre esses dois pontos ou mais. Você pode colocar mais pontos aqui. Então esse método interpola entre esses pontos. Interpolação, para quem não sabe, é você pegar um ponto A, um ponto B e achar um valor entre esses dois pontos. Esse método recebe um valor de 0 a 1, onde 0 é totalmente à esquerda e 1 é totalmente à direita. Se eu passar 0 aqui, ele vai pegar essa cor. Se eu passar 1 aqui, ele vai pegar essa cor. Para poder saber que cor eu quero, eu uso range lerp. Range lerp é de linear
interpolation. Interpolação linear. De novo, eu estou fazendo uma interpolação e passando como argumento numa interpolação. Eu pego o tempo de vida que ainda resta dessa cópia, interpolo de 0 até o tempo de vida total que ela pode ter e retorno no intervalo de 1 a 0. De forma que, se o tempo de vida for 0, ele vai retornar 1. E aí eu venho para essa cor. Se o tempo de vida for total, acabou de ser criada, ele vai retornar 0. E aí essa cor. E se for qualquer coisa entre 0 e o tempo de vida total, ele vai interpolar para o equivalente, vai fazer uma regra de 3 entre 1 e 0 e vai pegar alguma dessas cores entre o início e o fim desse gradiente. Se você não estiver usando gradiente, ele traz branco total e desenha a imagem normalmente. É isso. É relativamente simples, eu fiz em algumas horas. Mas, como a gente pode simplesmente colocar debaixo de um sprite e já está funcionando, eu acho que é bem útil. E esse código exemplifica duas coisas. A primeira é a criação de código reutilizável. Esse código não faz ideia, ele não usa nada do mundo fora dele. Ele só usa a informação sobre o pai dele para saber se o pai dele é válido ou não. Só isso. Então a gente pode pegar esse código e usar em quantos projetos a gente quiser sem modificar ele, ou só melhorando o que for necessário. Por exemplo, como eu falei, o offset não está sendo considerado, e aquela outra questão do sprite, se você usar uma região apenas para desenhar. A outra coisa que isso exemplifica é o uso de um conhecimento mais aprofundado da Godot para fazer algo assim funcionar bem legal. Eu tive que saber Draw Set Transform, que eu já tinha usado antes, Draw Texture, que eu já tinha usado antes, e para muitos que estão vendo o vídeo, é uma novidade. Eu tive que considerar o Flip 8 e o Flip V, que eu soube considerar, mas eu não soube algumas outras coisas, mas tudo bem. Quando eu ativo ou desativo esse Sprite Trail, eu uso um setter, e nesse setter, aqui, set active, eu ativo ou desativo o process. Se eu usar esse set process, eu posso ativar ou desativar a execução desse método aqui. Eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre setter e getter, eu já vou até anotar aqui para fazer no futuro. Peraí. Tá anotado, no final do vídeo eu vou colocar na minha listinha de vídeos para fazer no futuro. E eu disse que tinha duas coisas para demonstrar, mas na verdade são três. A organização do código está minimamente decente. Não vou dizer que está perfeito, que está maravilhoso, mas está minimamente decente. Está bem legível. Você, olhando só o process, você consegue entender como a gente fez cada um dos processos, processar a cópia, criar a cópia e fazer o update da imagem. E aí, se você estiver interessado nas entranhas, você vai lá olhar como funciona. E é isso aí, faz o download, tá na descrição do vídeo no GitHub. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder da melhor forma possível. Por favor, não esquece de dar o joinha aí e se inscreve no canal caso você queira aprender mais desenvolvimento de jogos e Godot Engine. Até a próxima e tchau!